Bíblia Narrada, o seu canal de meditação e de leitura bíblica. Deus é Deus, por toda a eternidade. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos, capítulo 90, versículo 2. Deus é apresentado como eterno conforme Gênesis 21, verso 33. Ele existe de eternidade a eternidade. Sempre existiu, nunca foi criado, e sempre existirá, jamais sendo extinto. Isso é algo maravilhoso e, ao mesmo tempo, difícil de entender para nós. Romanos 11, versos 33 a 35. Compreender a existência de Deus é algo que o intelecto pode absorver, no entanto, entender que ele nunca teve um começo, que sempre esteve assentado em seu alto e sublime trono, conforme Isaías 6, verso 1, é algo tão profundo, que a ciência não consegue explicar. Felizmente, temos a fé, Hebreus 11, verso 1, que nos capacita a crer nas profundezas de Deus, Hebreus 11, verso 3. Deus possui atributos que o acompanham pela eternidade. Contudo, não podemos confundir esses atributos com o próprio Deus. Por exemplo, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é eterno, mas a eternidade não é Deus. Deus é onipotente, mas a onipotência não é Deus, e assim por diante. A eternidade está ligada à existência de Deus. Mas o tempo foi criado por Ele, durante o processo da criação, no princípio, como uma forma de dar ordem ao que foi criado. Se o tempo foi criado, e a eternidade subsiste com Deus, concluímos que o tempo serve de referência para o início de todas as coisas criadas. Uma planta, por exemplo, germina porque o tempo age sobre sua semente. No entanto, Deus, por ser eterno, não é afetado pelo tempo. Deus pode nos garantir a vida eterna, pois Ele é eterno. Ele tem poder sobre a morte, Oséias 13, verso 14, e pode nos receber na eternidade, onde a morte não tem domínio. Aleluia! Jesus se submeteu à morte, mas como não tinha pecado, a morte não pôde detê-lo. Apocalipse 1, verso 18. Ele ressuscitou. E agora, oferece a vida eterna a todos que nele creem. Aleluia! A ciência busca formas de prolongar a vida humana, mas somente Deus, o Eterno, venceu a morte. Em Cristo, pela fé, nos tornamos seres eternos. Mesmo aqueles que morrerem, ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Essa é a promessa de Deus. Para a humanidade, a morte significa o fim da vida. Para os filhos de Deus, ela é apenas o começo de uma vida sem fim. Versículos utilizados. Gênesis 21, verso 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus Eterno. Romanos 11, versos 33 a 35. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Isaías 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que, aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Oséias 13, verso 14. Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Apocalipse 1, verso 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Tessalonicenses 4, verso 16.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.